Indignades, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Pra quem não sabe, eu tô fazendo mestrado em comunicação audiovisual e no meu mestrado eu tô, basicamente estudando como algumas séries têm todo um roteiro e uma divulgação voltados a fazer as pessoas discutirem online, criarem teorias e voltar pro conteúdo procurando novas pistas de novo. Uma das séries que eu estou estudando no mestrado é Gravity Falls. E parte do mestrado envolve escrever artigos para revistas e congressos. E aí, um dos congressos em que eu estou inscrita tinha a possibilidade de mandar um vídeo junto com o artigo. E aí eu pensei, por que não unir o útil ao agradável e fazer um vídeo só e usar no canal? Aqui é eficiência, entendeu, gente? Então é por isso que eu tô com essa roupa um pouco mais séria hoje, na medida do possível. O artigo que eu escrevi, ele é focado em Gravity Falls, mas ele também fala sobre The Owl House, e eu vou deixar o link do congresso aqui embaixo para quem quiser ler ele inteiro. Eu vou ter que falar de um jeito mais acadêmico, mas ao mesmo tempo eu vou tentar deixar o mais descontraído possível para não ficar chato para vocês. E para vocês também verem que a vida acadêmica não é tão complicada quanto parece. Então a partir de agora vocês vão ver exatamente o que eu apresentei para eles. Eu queria começar fazendo uma breve recapitulação histórica. Os séculos 19 e 20 foram marcados pelo surgimento de meios de comunicação que remodelaram o comportamento da sociedade, como o cinema, a televisão e a internet. E esses meios, eles logo deixaram de ter uma função única de transmitir informação e passaram a ser formas de entretenimento. O Thomas L. Sesser acredita que algumas tecnologias como o controle remoto, o aparelho de DVD e a internet teriam trazido um novo desafio para esses meios de comunicação, fazendo com que eles tivessem que se adaptar a uma nova realidade de consumo. Por exemplo, a rápida adoção da internet nos anos 2000 teria levado a consumidores mais ativos e envolvidos com os conteúdos, formando o que a gente entende como cultura de fãs. E justamente por conta dessa cultura de fãs, as narrativas tiveram que se reinventar para se destacarem. Em 2006, o Jason Mitchell trouxe pela primeira vez o conceito de complexidade narrativa, que seria uma narrativa seriada que iria para além do conceito de episódios com começo, meio e fim. As narrativas complexas, para ele, privilegiam histórias com continuidade e passam por vários gêneros. E a internet, o DVD, entre outros, favorecem esse tipo de narrativa, porque eles permitem que os fãs pausem ou voltem um episódio num determinado momento e assim possam analisar um determinado ponto. E eles também oferecem locais digitais em que pessoas do mundo inteiro podem conversar sobre aquele tópico. Esse modelo de narrativa, de acordo com Mitchell, encoraja e muitas vezes precisa do público. E por isso ele não pode ficar restrito só à televisão. As narrativas precisam se expandir para outros meios e assim alimentar os fãs engajados e curiosos para que elas possam se manter vivas. E com a chegada das plataformas de streaming, as narrativas tiveram que se reinventar mais uma vez. Não só porque agora é muito mais fácil pausar e rever um episódio, mas porque a forma de se consumir séries mudou. Desde o lançamento de House of Cards da Netflix em 2013, é muito comum que as séries de streaming tenham suas temporadas lançadas de uma única vez num único dia. E por isso não tem mais a necessidade de se esperar uma semana ou até mais para se resolver um determinado enigma. Além disso, as plataformas de streaming elas têm acesso direto aos dados reais de audiência, diferente do que acontece na televisão, que é só uma projeção. Então aqui, ter a audiência reassistindo a série conta muito para que ela seja renovada para uma nova temporada. A própria vice-presidente de produtos originais da Netflix, a Cindy Holland, afirmou que as reexibições contam sim para as renovações e cancelamentos. Então a necessidade de levar a audiência a reassistir os episódios é muito maior e, portanto, é mais importante ainda que você tenha uma narrativa que faça isso com a audiência. Um dos possíveis modelos narrativos que poderia atender essa necessidade é o que o Henry Jenkins denominou de narrativa transmídia, que consiste em comunicar diferentes tipos e níveis de informação narrativa, usando cada meio que melhor possa fazer para contar a sua história. Mas para que esse modelo funcione, é preciso que haja um meio central que conduza a trama e que os outros meios sirvam para complementar a história. O Jason Mitchell diz justamente que a narrativa transmídia deve sempre apoiar e fortalecer a experiência da narrativa televisual. Existem algumas ferramentas que ajudam a construir a narrativa transmídia e uma delas é o easter egg.
Esse termo ele foi emprestado da programação e hoje em dia ele é utilizado para se referir a qualquer elemento que seja incluído na obra para estabelecer um diálogo direto com a audiência e assim convidar a audiência para uma investigação com informações que os próprios personagens não têm. Esse conceito existe no audiovisual há décadas, mas hoje em dia, com as tecnologias atuais e com o modelo de narrativa transmídia, ele deixa de ser uma simples caça ao tesouro com um possível prêmio e passa a ser um mistério a ser desvendado que impacta diretamente na resolução da trama. O espectador é convidado a resolver o mistério junto ou até antes que o protagonista. As comunidades de fãs na internet se transformam em verdadeiras agências de detetives, combinando as diferentes pistas e informações que encontraram para chegarem numa resolução conjunta antes que a revelação se dê em tela. O Thomas Elsesser acredita que essas narrativas que se envolvem nesse nível com a audiência como se fosse um jogo poderiam ser classificadas como filmes de jogo mental, ou seja, seriam obras que brincariam tanto com o personagem quanto com a audiência, já que muitas vezes informações cruciais são omitidas ou apresentadas de forma ambígua. E para que essa brincadeira funcione, a audiência precisa se sentir parte desse mundo. Uma vez motivados a resolver o mistério, os fãs vão buscar pistas e informações nos conteúdos disponibilizados pelo estúdio e em outros meios de comunicação. É aqui que entra Gravity Falls, um desenho criado pelo Alex Hirsch e exibido no Disney Channel de 2013 a 2016. O desenho acompanha os irmãos Dipper e Mabel que chegam à cidade de Gravity Falls para passar o verão com o seu tio-avô Stanley. A história já se apresenta como um mistério a ser revelado desde o primeiro episódio, quando Dipper encontra um diário na floresta, cujo nome do autor foi arrancado. E esse diário revela várias coisas sobrenaturais que estão acontecendo na cidade, como glóbulos oculares gigantes, voadores e vampiros bebedores de sangue. O autor do diário, cujo nome nem o Dipper nem a audiência sabe, escreveu que coisas estranhas acontecem em Gravity Falls e que por isso ele foi para lá para estudar as anomalias da cidade. E ele alerta quem estiver lendo para não confiar em ninguém. A partir de então, alguns mistérios são estabelecidos tanto para os personagens quanto para quem está assistindo. Quem é o autor do diário? O que aconteceu com ele? Por que não se pode confiar em ninguém? O mistério se intensifica na cena final do episódio, quando a gente vê o tio-avô das crianças, o Stanley, entrando misteriosamente por uma passagem secreta na cabana do mistério do qual ele é dono e onde eles moram. Ao mesmo tempo em que essa cena é mostrada, a narração do Dipper diz que o tio-avô deles falou que não tem nada de estranho acontecendo nessa cidade, mas quem sabe quais são os mistérios que ainda se escondem ali. Nosso tio-avô disse que não havia nada de estranho nessa cidade, mas quem sabe quais são os outros segredos que estão esperando para serem descobertos. A partir de então, o mistério ele se divide em duas partes, e os espectadores passam a ver uma camada que os personagens principais não estão vendo. O tio-vô Stan, ele passa a ser um suspeito para quem está assistindo, mas não para o Dipper e para Mabel. E isso coloca os fãs à frente dos protagonistas na competição para resolver o mistério. E incentiva que eles busquem mais pistas ao longo da história para resolver a trama. Ainda nesse primeiro episódio, os criadores inseriram mais um elemento com o objetivo de fomentar essas discussões e as investigações dos fãs. Nos segundos finais dos créditos do episódio, é exibido um código secreto que está criptografado. Esse elemento não faz parte da trama e não tem significado para os personagens. Ele tá ali simplesmente para funcionar como um diálogo entre os criadores e os espectadores. Essa mensagem tinha sido criptografada utilizando o sistema da cifra de César, mas a série também utilizou o sistema da cifra de Atbash e o sistema A1Z26 em outros momentos dos episódios. A revelação de quais cifras estavam sendo usadas e em quais momentos aconteceu só no último episódio da primeira temporada. Nesse episódio, o Dipper e a Mabel descobrem que existem algumas mensagens secretas no diário que só podem ser lidas com luz negra. E numa cena muito rápida é possível ler quais os códigos que foram utilizados. A partir disso, os fãs puderam descobrir o que estava escrito em cada frase. Algumas não eram muito relevantes, mas outras, como Stan não é o que parece e Bill está observando, tinham um significado muito grande para a trama. Os criadores não limitaram os códigos secretos aos créditos dos episódios, mas também inseriram eles ao longo da trama. E também foi criado um alfabeto próprio para o desenho que compunha um quarto código denominado Código do Autor. O Disney Channel então adotou uma estratégia realmente transmediática, colocando a resolução do código no site deles para que os fãs fossem até lá desvendar as mensagens que apareciam nos episódios.
Ou seja, eles estavam incentivando os fãs a irem em outra mídia, buscar um conteúdo, voltar e reassistir o conteúdo central. E os códigos em si também funcionavam de maneira transmediática e não ficavam só nos episódios. Eles estavam presentes também nos curtas lançados pela Disney, nos DVDs, nos jogos de Gravity Falls. E até mesmo nos conteúdos que foram lançados depois do fim do desenho é possível encontrar esses códigos. Na segunda temporada foi introduzido um novo elemento. Após a sequência de abertura, um frame que mudava a cada episódio mostrava parte de uma grande imagem em que o demônio Bill Cipher, que era o grande vilão da história, aparecia num círculo com vários símbolos. Cada um desses símbolos representava um personagem da série, e então começou-se um novo mistério em que a audiência tinha que descobrir qual símbolo representava qual personagem e qual seria o significado daquele grande círculo no final. Alguns eram bem óbvios, como por exemplo a estrela do casaco da Mabel ou o pinheiro do boné do Dipper, mas outros só foram ser descobertos no episódio final. E com o fim da série, a investigação dos fãs ganhou um novo patamar, com uma caça ao tesouro de verdade realizada no mundo real. Numa ação conhecida como #CypherHunt, o criador da série, o Alex Hirsch, anunciou que havia uma estátua do Bill Cipher, igual a que aparecia no último episódio do desenho, escondida em algum lugar no mundo real. Ele colocou um guia dessas pistas no Twitter dele, e essas pistas estavam espalhadas pelo mundo todo, escondidas em lugares públicos, até mesmo na Rússia e no Japão. Então os fãs do mundo todo se uniram para desvendar esses mistérios e conseguiram encontrar a localização da estátua do Bill Cipher. E mesmo depois do final, e mesmo depois dessa caça ao tesouro, a narrativa de Gravity Falls continuou se expandindo para outras mídias. Houve o lançamento de livros, de quadrinhos e até mesmo o Diário 3, que é mostrado no desenho, passou a existir no mundo real. Inclusive com uma versão exclusiva que você podia ter conteúdos extras que só eram visíveis com luz negra, assim como acontecia no desenho. Anos depois do final do desenho, a história continua se expandindo para outras mídias, o que mostra a força desse modelo transmediático. E a Disney continua apostando nesse modelo, o que reforça ainda mais a eficácia dele. Um desses exemplos é a série A Casa da Coruja, que estreou em janeiro desse ano no Disney Channel e cuja equipe veio majoritariamente de Gravity Falls. Desde o começo, o desenho já apresenta mistérios a serem resolvidos pelos personagens e pelos fãs, como, por exemplo, uma maldição que assombra uma das personagens que supostamente não deveria conseguir fazer magia, mas consegue, e a real identidade do grande imperador que governa o local. E desde seus primeiros episódios, a Casa da Coruja já apresenta códigos secretos para os fãs desvendarem. O código é parecido com o código do autor que a gente vê em Gravity Falls, porque ele foi criado para o desenho, mas ele é um pouco mais complexo porque ele é um código fonético e não alfabético, como era o código do autor, e mesmo assim ele logo foi decifrado por fãs que se juntaram em fóruns para discutir sobre o assunto e chegaram à mensagem que estava escondida ali. No final, o código trazia uma profecia sobre as duas irmãs, que são personagens extremamente importantes para a série, que viria a ser concretizada no último episódio da temporada. E nesse desenho a gente pode observar as mudanças que o streaming trouxe para o modelo de narrativa transmídia. Lá em 2013, quando Gravity Falls estreou, os streamings ainda não eram tão fortes e tão utilizados. Então, por mais que já houvessem algumas tecnologias que permitissem que eles interagissem mais com o conteúdo e lugares para que os fãs pudessem discutir sobre o assunto, havia limites na interação com o conteúdo propriamente dito. Com os episódios lançados apenas na televisão, os fãs precisavam recorrer a meios ilegais ou esperar o lançamento dos DVDs para poder pausar e voltar exatamente nos momentos que eles queriam. Já a Casa da Coruja nasce num momento em que as plataformas de streaming são muito mais presentes no nosso dia a dia. Os episódios do desenho são lançados primeiro no Disney Now, que é um dos aplicativos da Disney, à meia-noite, e somente horas depois eles vão estrear na televisão. Esse modelo permite que os fãs assistam como e quando eles quiserem ao episódio e assim possam pausar e voltar e prestar atenção nos detalhes para poder discutir em cima deles. E isso intensificou a velocidade em que as discussões acontecem. Um reflexo dessa estratégia foi que o termo TOH Spoilers, ou seja, The Owl House Spoilers ou Spoilers de A Casa da Coruja, ocupou posições muito altas nos assuntos mais comentados do Twitter, tendo chegado aos trending topics muitas vezes, durante toda a exibição da segunda metade da primeira temporada. E é possível perceber que o Disney Channel já vinha adotando uma estratégia transmediática na divulgação desse desenho,
Porque no intervalo entre a primeira e a segunda metade da primeira temporada, eles lançaram um jogo de A Casa da Coruja chamado Witch's Apprentice, que não só tinha o objetivo de entregar conteúdo enquanto não estavam tendo episódios novos sendo lançados, mas também possuíam elementos que davam dicas sobre o que aconteceria nos episódios seguintes. O jogo, ele tinha uma relíquia que representava cada episódio de The Owl House, e algumas delas, como faziam parte da segunda metade da temporada que ainda não tinham saído, funcionavam como pistas. E foi justamente após essa ação, na segunda metade da primeira temporada, que a gente vê esse crescimento de The Owl House spoilers no Twitter. Apesar da queda de audiência do desenho na televisão, na internet o assunto continuou sendo muito discutido nas redes sociais. Até hoje nós temos termos de The Owl House que acabam entrando para os trending topics no Twitter, e várias ações que a Disney fez nos últimos meses tiveram muito sucesso. A criadora do desenho, a Dana Terrace, ela fez uma sessão de perguntas e respostas na plataforma Reddit que teve mais de 5.000 comentários em menos de 2 horas. Ela também fez uma live na Twitch que alcançou mais de 40.000 visualizações. Todas as informações indicam que Gravity Falls estabeleceu um novo paradigma para os desenhos da Disney e que pode ser repassado para outros estúdios. Como a gente pode observar em A Casa da Coruja, as mudanças mais recentes no meio audiovisual, como por exemplo o fortalecimento dos streamings, colaboram para o fortalecimento da narrativa transmídia e apontam para um futuro de narrativas complexas não só em desenhos, mas em vários conteúdos televisuais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito complexo. Eu tentei ser o mais claro possível. Eu espero que vocês gostem de saber que tem pessoas no meio acadêmico que estão estudando sobre as coisas que vocês gostam e que eu gosto também. E quem sabe vocês mesmos não se sintam motivados a estudar sobre essas coisas, né, gente? Afinal, eu tô fazendo isso aqui, mas o meu TCC foi sobre Cartoon Network também na faculdade, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira, Lazuli, Yatil, Mirazi, João, Rena, Carbinktube e Carlos Adão. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.